Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada no dia 28 de novembro, já depois da aplicação da primeira fase da prova da FUVEST. Teremos a aplicação da segunda fase na primeira semana de janeiro, que incluirá a redação. Em breve nós teremos no nosso canal uma videoaula em que nós discutiremos uma redação que tenha sido premiada com a nota 1000 pela FUVEST num dos anos anteriores. Mas sobre o Enem, nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa vamos postar videoaulas em que nós discutiremos algumas questões da prova desse ano de 2018, que foi aplicada no primeiro fim de semana de novembro, já que vai ter uma segunda chance, uma segunda aplicação que será nos dias 11 e 12 de dezembro, terça e quarta-feira. Uma segunda chance para aqueles que, por algum motivo, perderam a primeira aplicação. Bem, nós vamos aqui nessa videoaula discutir uma questão da parte de linguagens e códigos que pode muito bem ter pego um candidato que estivesse desatento. Era uma questão que tinha, de fato, uma armadilha. Segue um quadro. Enem 2018. A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Audrey Azoulay. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás, e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim a inclusão de todos na Agenda 2030. B. Extinção da intolerância entre os indivíduos. C. Discussão desse tema desde a educação básica. D. Conquista de direitos para todos os povos e nações. E. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como, se for o caso, por que você errou. Não se trata de uma questão fácil. Eu, pelo menos, não encararia assim. Trata-se de uma questão que exige uma leitura cuidadosa. Primeiramente, vamos nos focar na pergunta do enunciado. O que a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para esse fim, ou seja, a finalidade de colocar os direitos humanos como estratégia para o progresso. Por que o gabarito é letra C? Vamos rever os dois últimos parágrafos do texto. Segue um quadro. Vamos entender que processo é esse a que se refere o último parágrafo. Trata-se de uma reiteração que usa um hiperônimo, no caso, esse processo, para se referir à ideia de que os direitos humanos são o alicerce para todo o progresso. Ela, ou seja, Audrey Azoulay, a diretora-geral da Unesco, diz que o processo referido deve começar o quanto antes nas carteiras das escolas e ainda diz que, diante disso, a Unesco
lidera a educação em direitos humanos, deixando os alunos a par de tais direitos. É claro que ela está apontando esse fato, ou seja, assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros, como uma estratégia para o processo referido. E esse conhecimento, é claro, é dado através da discussão do tema. Então, o gabarito é letra C. Agora vamos discutir cada uma das alternativas incorretas. A armadilha mais perigosa está na letra A. Para vocês entenderem, segue um quadro. Isso que vocês estão vendo é a fala da diretora-geral. Reparem que a pergunta do enunciado está relacionada a esse trecho que estamos colocando em negrito. Já a ideia da alternativa A é a que está sublinhada. Reparem que o trecho não coloca um fato como estratégia para atingir o outro, simplesmente fala de uma coisa e acrescenta outra. Se você não entende, simplesmente repare a presença da conjunção aditiva e. O que pode ter acontecido com quem marcou a letra A é o seguinte: a proximidade entre as palavras progresso e processo fez com que fossem confundidas, de modo que o candidato, sem querer, leu processo onde estava escrito progresso. Vejamos como ficaria o último período do penúltimo parágrafo se substituíssemos progresso por processo. Viram? Então, se fosse isso que estivesse escrito, a letra A seria correta. E como haveria duas alternativas corretas, no caso A e C, a questão poderia ser anulada, mas não era isso que estava escrito. Agora vamos discutir as outras alternativas incorretas. A letra B comete o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. Onde é que o texto fala sobre isso? Extinção da intolerância entre os indivíduos. Simplesmente o texto não fala nada sobre isso. Então, se você marcou essa alternativa, nossa sugestão é que você preste mais atenção. A alternativa D está incorreta no sentido de não responder à pergunta do enunciado. A pergunta é: o que a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir o fim de os direitos humanos serem o alicerce para o progresso? Não é o que está na alternativa D. Conquista de direitos para todos os povos e nações. O que a diretora-geral fala sobre isso? Fala que a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum ligado a isso. Não que isso fosse uma estratégia para atingir aquela finalidade de os direitos humanos serem o alicerce para o progresso. Então, se você marcou essa alternativa, provavelmente você se esqueceu de dar enfoque à pergunta do enunciado. A alternativa E também está incorreta no sentido de não responder à pergunta do enunciado. A pergunta é: o que a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir o fim de os direitos humanos serem um alicerce para o progresso? Não é o que está na alternativa E. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. O que a diretora-geral fala sobre isso? Que isso foi uma resolução da humanidade inteira no final da Segunda Guerra. E que nesse espírito a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e nações. Mais uma vez, não se trata de uma estratégia para atingir a finalidade dos direitos humanos serem alicerce para o progresso. E mais uma vez, se você marcou essa alternativa, provavelmente você se esqueceu de dar enfoque à pergunta do enunciado. Nessa aula nós discutimos uma questão da prova do Enem de 2018. Na próxima aula discutiremos mais uma questão da mesma prova. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer
como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque o não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.